Sejam muito bem-vindos a mais uma live Eletro com a Kátia. Hoje nós vamos falar sobre o arco-íris da beleza, né? Então, que é o nosso equipamento de LED e laser. Então, gente, eu falo sempre que LED e laser é vida, né? A gente tem que... esse aparelho a gente pode usar em vários tipos de tratamentos. Então, quando a gente fala em LED vermelho, né? Ou LED azul, laser, tal. Então, assim, a gente pode associar tantos tratamentos e depois que vocês começarem a utilizar, vocês vão ver que não dá para ficar sem esse aparelho, tá? Porque ele é multifuncional, você pode associar ele a estética facial, corporal, capilar, podologia, estética íntima, são N possibilidades de tratamento. E não só na estética, né? Mas quem trabalha também reabilitação, também na parte de dermatologia, dentista, né? Fazem muito o uso, então, do LED e laser vermelho. Então, vão convidando mais pessoas aí para participar da nossa live, que hoje eu vou mostrar como que funciona a aplicação. Então, ó, eu tô com um aparelhinho aqui, ó, o aparelhinho Antares da Ibramed, e eu vou mostrar aqui como que é feito a aplicação deste equipamento, ou seja, a forma correta de aplicar. Por quê? Gente, por que eu resolvi escolher esse tema e trazer aqui para vocês? Porque eu tenho visto muitas postagens na internet e eu tenho visto assim, o pessoal fazendo uma aplicação muito errada, né, dos equipamentos. Também tenho, como eu dou aula, muitas pessoas ficam na dúvida de quanto tempo eu devo estar aplicando, qual a cor eu devo utilizar para cada situação. Então, exatamente, eu quero pontuar isso aí, trazer essas informações para vocês, para quem já tem LED laser, para fazer a aplicação de forma correta, e também para quem ainda não tem e quer comprar, né, adquirir um equipamento, para observar algumas coisas na hora então de realizar a compra e fazer a escolha certa de um ótimo equipamento aí para vocês poderem oferecer realmente os resultados e os benefícios que o equipamento de LED laser oferece. Então, bora lá então falar um pouquinho sobre LED e laser. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre LED e laser. Gente, quando a gente fala em terapia por luz, tá? A gente está falando então de equipamentos que podem ser LED e laser de baixa intensidade, de baixa potência, ou também pode ser aqueles equipamentos de luz intensa pulsada, de laser de alta potência, que vai fazer aquela, né, fotodepilação, rejuvenescimento, né, que é uma energia quente. Mas o que eu vou estar abordando aqui agora com vocês é o equipamento de laser de baixa potência e de LED, que vai fazer então a bioestimulação, a fotomodulação, ou seja, é uma energia que a gente eu vou colocar entre aspas, que é fria, tá? Mas às vezes ela gera um leve calorzinho, que ele vai promover então uma estimulação do fibroblasto e de outras células. Então ele vai dar energia para minhas células, né? Como por exemplo o fibroblasto, para que haja um funcionamento melhor desse tecido, para trabalhar então uma regeneração tecidual, para ter uma ação anti-inflamatória, para estimular a produção de colágeno, elastina, ou seja, então aquelas luzes que vão utilizar para fazer rejuvenescimento, rugas, linhas de expressão, para trabalhar hidratação, tratamento de clareamento de manchas. E também, né, como a gente vai ver aí, a luz azul para ter um efeito bactericida, fungicida, ok? Então, são luzes que a gente chama então que vão fazer a bioestimulação, ok? Então, quando a gente fala nesses tipos de equipamentos, a gente vai ter várias cores de tratamento. Então, é por isso que eu falei ali na live, a gente vai falar sobre o arco-íris da beleza, tá? Porque quando a gente está falando em terapia por luz, nós vamos estar falando de comprimento, vamos dizer assim, de um espectro eletromagnético que vai compreender a luz visível, que aí vai compreender aquelas luzes as cores, né, do arco-íris. Então a gente vai ter
cor violeta, azul, verde, âmbar, vermelho e também a invisível, né, vamos dizer assim, que é a luz infravermelha, que ela não é visível então ao olho nu, mas ele faz parte também desse espectro eletromagnético que vai fazer parte então da nossa luz terapêutica, tá? Porque a luz, quando a gente fala em luz, a gente está falando de ondas eletromagnéticas que vão ter aí inúmeros benefícios, tá bom? Mas então a gente fala em comprimento de onda, tá? Então esse comprimento de onda ele vai estar compreendido entre 370 nanômetros até 1.200 nanômetros aproximadamente. E cada comprimento de onda vai me representar uma cor, tá bom? Então a gente vai ter que a luz azul, por exemplo, ela vai ter um comprimento de onda em torno ali de 450 nanômetros, o vermelho em torno de 640, 700, e acima de 740 já vem a luz infravermelha, tá? Então cada cor tem um comprimento de onda. E aí um outro ponto importante que todo mundo me pergunta, dúvida, né? Qual cor eu devo escolher para cada tipo de tratamento? Então, quando a gente fala em LED, laser, a gente tem que entender que cada cor, ela também vai atingir uma profundidade do meu tecido. Então, um ponto importante é comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, ele vai ter uma ação mais superficial. Quanto maior, mais profundo, ele vai atingir no meu tecido. Tá? Então, por exemplo, luz azul, que tem um comprimento de 450, ele vai ser mais superficial do que a luz vermelha, por exemplo. Tá? Então, eles vão ter atuações de profundidade diferentes no meu tecido. Outro ponto importante, não é tudo que está na minha pele que absorve esta luz. São apenas algumas estruturas que nós vamos chamar então de cromóforo alvo, e esse cromóforo que vai absorver e interagir com essa luz. Então, outro ponto importante, eu tenho que saber quem que eu quero trabalhar, quem eu quero atingir. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, eu quero trabalhar a luz azul para ter um efeito bactericida. Quem absorve muito bem a luz azul é a porfirina, que é uma estrutura, uma molécula presente nas bactérias. Então, elas vão absorver essa luz azul e interagir. E aí, como ela vai produzir muito oxigênio ali, que são os radicais livres, ela acaba matando a bactéria por excesso de oxigênio, né? Então, no caso, as bactérias anaeróbias. Tá? Então, dessa forma, ela vai ter então esse efeito bactericida. Outro exemplo, quem absorve muito bem é a melanina. Então, a melanina tanto da pele quanto do cabelo, eles absorvem essa luz. Aí ela absorve várias cores, tá? O azul, o vermelho, mas ela absorve muito bem a luz azul. Tanto é que quando é a luz azul e a ultravioleta, violeta. E aí elas geram até um pouquinho de calor no tecido. Então, ó, cuidado quando vocês forem aplicar a luz azul e violeta numa pele negra, tá? Então, altas intensidades, altas doses, né? Elas vão gerar um aquecimento na pele. Então, toma cuidado. Então, tem que ter uns cuidadinhos aí na hora de fazer a aplicação. Eu tava falando que tudo que tá na minha pele, então, aliás, nem tudo que tá na minha pele absorve essa luz. E aí a melanina, ela é bem absorvida pela luz azul e também a luz vermelha, infravermelha também, tá? Ela absorve vários espectros de luz aí. Aí tem uma outra estrutura que chama citocromo C-oxidase. Ai, que nome complicado, né? Mas essa estrutura é uma enzima presente na mitocôndria. Lembra quem é a mitocôndria? É a célula que produz energia para nós, né? Para as nossas células. Então é ela que vai dar energia para o fibroblasto, por exemplo. Quem que é o fibroblasto, Kátia? Eu brinco até nas minhas aulas de dermatologia. Gente, nunca esqueçam que é o fibroblasto, que é ele que vai produzir colágeno, elastina, ele que vai fazer a regeneração tecidual, né? Então, ele vai dar energia para o meu fibroblasto, para poder então produzir mais colágeno, elastina, fatores de crescimento, as glicosaminoglicanas como o ácido hialurônico para melhorar a hidratação da pele. Então, a gente vai estimular o fibroblasto com a luz. E aí a citocromo C-oxidase, ela absorve bem a luz vermelha e infravermelha.
tá? Por isso que eles são os escolhidos, né, para fazer justamente a regeneração tecidual, tá? Justamente porque eles interagem então com a citocromossina oxidase, que vai dar energia então para minhas células. Que a gente vai estar falando então que de acordo com o que eu quero trabalhar, né, quem são então essas estruturas que eu quero atingir e que profundidade também. Então, olha só, se eu quero estimular produção de colágeno, eu tenho que ter uma luz que vai atingir ali na região da derme. E se eu quero estimular o colágeno, eu tenho que estimular o fibroblasto. Então, a luz vermelha, por exemplo, é a mais indicada. Então, se vocês querem fazer estímulo de colágeno, regeneração de tecido para vamos dizer assim, para um pós-operatório, para uma lesão inflamatória, uma ferida, então, luz vermelha é o mais indicado, tá ok? E aí, por que eu comentei no início, né? Por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu vi que muitas pessoas têm essas dúvidas, então, em relação à escolha da cor, mas também porque eu tenho observado uns erros na hora de fazer a aplicação. Então, vou pontuar agora algumas formas, né, de aplicação desses equipamentos, né, de LED e laser, tá? Então, e alguns pontos que vocês têm que observar na hora de comprar o equipamento, para quem ainda não tem, e para quem já tem, então, se está programando ali os parâmetros corretos também, escolhendo a cor correta na hora de fazer as aplicações, tá bom? Gente, primeiro ponto que eu quero até comentar aqui é em relação à biossegurança na hora de fazer a aplicação do LED laser. Então, apesar de ser uma luz, né, a gente fala assim, é uma luz colorida, né, aparentemente inocente, essa luz ela tem uma potência, ela tem uma irradiação mais forte. Então, LED, por exemplo, apesar de que a gente tem hoje, LED, tem luz, né, lâmpada de LED, tem vamos dizer assim, aqueles enfeites natalinos de LED, às vezes tem aquelas prateleiras, né, luminárias, assim, com LED. E aí a gente fala assim, luz, né, vou fazer essa aqui também com luz, é uma luz, mas eles são diferentes, tá? Porque eles têm potência. Então, quando forem utilizar equipamentos de LED e laser terapêutico, esses que a gente usa na estética, eles pelo menos devem ter uma potência maior. Então, tem que usar óculos de proteção, tá bom? Então, tem o do terapeuta, tem aquele óculosinho do paciente, tá? Então, tem que fazer a proteção ocular, tá bom? Então, primeiro ponto, gente, na hora que vocês forem manusear esse equipamento, ó, isso aqui, ó, então, ó, é o do paciente, tem que fazer o uso, não tem aquela questão assim, vou fazer na região corporal, deixa o paciente sem. Gente, paciente é curioso. Então, ele sempre quer dar uma olhadinha ali para ver o que tá fazendo. Então, prevenção é a palavra-chave, tá? Então, é melhor prevenir do que remediar. Então, sempre usando óculos de proteção. E o terapeuta também, ó, tem que usar, então, óculos de proteção. Por quê? Às vezes, você tá fazendo ali uma aplicação, escapa da tua mão e vem na sua direção. Então, ó, tem que estar sempre protegido para evitar acidentes, tá bom? Então, a luz que a gente está falando aqui, desses emissores de equipamentos, eles são diferentes, ele tem uma potência maior, se a gente comparar com aqueles LEDs de decoração, de iluminação do ambiente, tá bom? Então, tem diferença. Então, qual que é o ponto que eu vi semana passada? Eu falei assim, gente, né, tem que tomar cuidado. Então, hoje em dia a gente vê muito aqui, né, postagens, stories no Instagram, e eu vi, não sei se vocês já viram alguma vez, aquelas cabines de LED, assim, ó, que ele parece uma cabinezinha mesmo, um domo, assim, ó, que o paciente fica por baixo daquilo ali, né, um domozinho, né, e a pessoa fica ali embaixo dessa luz, né, eu não sei por quanto tempo, nem sei dizer exatamente qual é a potência desse equipamento, mas se tá fazendo para uso terapêutico, tem que ter potência, tá? E aí, o paciente, gente, sério, ele estava ali, ó, no celular. Então, se tá no celular, tá de olho aberto. Então, sem proteção ocular. Então, a gente toma bastante cuidado. O paciente, se está recebendo essa terapia,
tem que estar com proteção ocular. Não pode ficar de olhos abertos recebendo diretamente essa luz, tá ok? Então, bastante cuidado na aplicação. Tem que ter a proteção ocular, tá ok? Bem, outro ponto também ainda falando em biossegurança, tá? A gente sempre orienta, né, a questão da higienização do aplicador, né, evitar uma contaminação de um paciente para o outro. E aí eu vejo o seguinte, que o pessoal tá fazendo a aplicação, né? A orientação é a aplicação em contato direto da pele, né? Ou muito próximo. Mas se a gente está trabalhando num pós-operatório, numa ferida aberta, por exemplo, essa pele ela tá, vamos dizer assim, tá aberta, né? Ela tem um fluido ali, ela pode contaminar o meu aplicador. Então, gente, eu sugiro sempre utilizar aquele filme plástico, tá? Aquele rolinho de filme de PVC, fininho, bem transparente, e ó, envolver o aplicador, tá? Para que não haja esse contato direto e a contaminação do aplicador, tá bom? Contanto que a gente, ó, deixe bem esticadinho aqui na ponteira, tá? Tem que ser um fio só, também não vai ficar passando um monte, senão ele pode ter aí um bloqueio, um desvio da energia. E sempre bem esticadinho aqui, ó, na saída, para que então, para que quando terem aqui o contato, não tenha a contaminação do aplicador, tá bom? Então, outro ponto aqui que eu vejo, né, muitas vezes fazendo e esquecem de um detalhezinho, tá? São detalhes que fazem a diferença e a gente tem que tomar cuidado nessa questão da biossegurança, tá bom? Então, gente, ó, façam o uso então desse filmezinho de PVC para proteger o equipamento, né, a manopla de vocês, tá bom? Então, outro ponto aqui em relação à biossegurança e até mesmo para conservação do equipamento de vocês, tá bom? Aí evita, né, uma maior sujidade, né, e a questão da segurança de não passar, né, essa lesão de um paciente para outro, tá bom? Outra coisa que o pessoal me pergunta bastante é tempo de aplicação. Kátia, quanto tempo eu devo estar aplicando ali em cada ponto, né? Ou como que eu devo fazer essa aplicação? Então, gente, tempo de tratamento. Eu vejo, né? Muita gente fala, é para fazer quanto tempo? É para fazer 10 minutos? 15? 20? Gente, tempo de tratamento vai depender do equipamento. Ou seja, ele vai depender da potência deste equipamento. Por quê? O tempo de tratamento ele é calculado através de uma forma e ele depende do quanto de energia eu quero depositar nesse tecido. Então, quando a gente está falando em tratamento de laser, LED, eu preciso de uma dose ou dosimetria, uma quantidade de energia para ter o efeito terapêutico, que é dado em joules ou joules por centímetro quadrado. Então, eu preciso saber quanto de energia eu preciso depositar ali. Eu quero 1 joule, 3 joules, 4 joules, porque quanto maior a energia, mais tempo eu tenho que ficar depositando ali. Então, o tempo de tratamento é o quanto, depende do quanto eu preciso depositar de energia, ou seja, da dose. Mas ele também é dependente da potência do equipamento, ou seja, quanto mais potente, quanto mais potência tem o equipamento, menos tempo eu fico aplicando, porque ele entrega essa energia mais rápido. Então, cada equipamento vai vir com uma potência. E aí o tempo de aplicação vai variar então de aparelho para aparelho. Hoje em dia, a maioria dos equipamentos já calcula esse tempo automático para nós. Então, o que eu preciso saber? A dose. Quanto de energia eu preciso depositar ali para fazer um determinado tipo de tratamento, que o equipamento ele já calcula o tempo, tá? De forma automática. Se o seu equipamento não te der esta opção, você vai ter que saber quanto é a potência dele e jogar numa fórmula para se fazer esse cálculo de tempo, tá? Então, aí tem que existe uma fórmula para isso, tem que calcular certinho para poder então fazer essa contagem. Só que para usar essa fórmula, vocês têm que saber a potência que o equipamento oferece. Então, olha aí outro ponto, gente. Se o equipamento de vocês não informar potência,
esse equipamento então não vai ter um efeito terapêutico. Então tome muito cuidado com esses equipamentos que tem aí no mercado, tá? Que são importados. E outra coisa, a maioria desses equipamentos importados não tem Anvisa. Gente, então toma muito cuidado, tá? Com esses equipamentos que são mais baratinhos, que são importados. Essa linha portátil, vamos dizer assim, tá? Eles não têm potência, não têm Anvisa, tá? E então eles não vão entregar muitas vezes efeito terapêutico, tá? Então o equipamento de uso profissional tem que ter Anvisa e vai ter que informar. Esses equipamentos eles informam qual é a potência do teu equipamento. E outra coisa, não basta informar que é uma luz vermelha, azul, verde. Eles têm que informar comprimento de onda, tá? Porque a gente trabalha aqui com comprimento de onda, cada comprimento ele representa uma cor. Mas eu preciso saber qual é o comprimento de onda desses equipamentos, tá? Então, qual é o problema que muita gente, né, na verdade, que eu vejo aí fazendo uso? De equipamentos portáteis, sem potência, sem Anvisa, e que vai lá, aplica por 10, 15, 20 minutos, mas que não vai fazer um efeito terapêutico que realmente um equipamento profissional vai fazer, tá? Então, na hora de vocês escolherem um equipamento, qual é o comprimento de onda que ele oferece? Qual é a potência que cada equipamento ou que cada cor tem? Porque daí cada cor também tem uma potência, tá? Então, opte por aqueles equipamentos que tenham nessa possibilidade de uma potência maior e que ele também vai oferecer vamos dizer assim, um range, né? Vamos dizer assim, de variações de potência. Então, tem equipamentos, por exemplo, essa canetinha aqui, ó, ele tem as cores vermelho, azul e verde e cada uma tem uma potência, ó. Por exemplo, o vermelho, ele vai até, por exemplo, 150 miliwatts de potência. Mas ele varia, tipo, de 40 até 150. Então, eu posso escolher também qual é a potência que eu quero trabalhar, tá bom? Então, procure por esses equipamentos que você pode também programar a potência, variar, fazer uma variação de potência aí também, porque tem casos que, às vezes, você vai necessitar um pouquinho menos, um pouquinho mais de potência, tá bom? E aí, no mercado, a gente tem vários tipos de equipamentos. Eu vou mostrar para vocês hoje, então, o Antares, que é o equipamento de LED laser da Ibramed, tá? Vou ligar ele aqui. Esse equipamento, ele tem diversos tipos de aplicadores. Então, ele tem aplicadores assim, ó, pontuais, como caneta, tá? Esse daqui, por ser LED, ele tem uma abertura maior. Se for laser, ele vai ter uma aplicação mais pontualzinho, bem pontual, pequeno, tá? Lembrando que, eu já falei isso no lives anteriores, tá? Mas que LED e laser, eles vão ter os mesmos efeitos terapêuticos, tá? Hoje nós temos equipamentos de LED com potências altas, que eles vão entregar a energia para fazer o efeito terapêutico como os lasers, tá? Então, se você tem um equipamento de LED vermelho e ele tem potência, eu posso usar para as mesmas indicações do laser vermelho, tá bom? Então, ó, o Antares, tá? Ele tem, então, possibilidade de trabalhar com canetas pontuais como essa, que tem, esse daqui, então, ele é LED vermelho, azul e verde, mas eu tenho outras canetas só com laser vermelho ou com laser infravermelho, tá? Então, tem 5 opções de caneta. Acho que aí tem dois tipos de infravermelho, tá? O de 808 nanômetro e o de 904 e o LED infravermelho também, tá bom? Então, são 5 tipos de caneta. E depois ele tem os aplicadores clusters, que são esses aqui, ó. Então, que são aplicadores maiores. Então, para quem trabalha na estética, tá? Então, olha só, compensa ter equipamentos com aplicadores grandes, tá? E aí eles têm várias combinações de cores. Qual que seria, então, né, essas combinações? Então, cada aplicadorzinho aqui, ele vai dar sugestões de combinação de cores. Então, na verdade, são 5 tipos de aplicadores assim, tá? 3 desse grande e 2 desse pequenininho. Eu vou dar o exemplo desse daqui, ó, que ele tem a cor vermelha, LED, tá? Da cor vermelha, azul, verde e o laser infravermelho. Olha só, essa combinação dessas 4 cores, gente, dá pra fazer vários tipos de tratamentos já, tá? Então, eu falo assim que são as cores básicas assim para trabalhar na estética, tanto na estética quanto na reabilitação, que eu consigo fazer inúmeros tipos de tratamentos. E esse daqui, que é o cluster que a gente chama de cluster G3,
Ele tem LEDs nas cores nas cores azul, verde, vermelho, âmbar, que não tinha no outro, e o infravermelho. Então, olha só, ele já tem 5 cores. E ele tem um aplicador muito maior, com 9, né, pontos de LED. E eu consigo trabalhar, então, uma área grande ao mesmo tempo. Ou seja, se eu quero meu foco maior é corporal, gente, já invisto no equipamento maior, porque daí eu já consigo trabalhar uma área grande ao mesmo tempo, tá? E para quem não sabe, tá? Às vezes pensa no LED só pequenininho, laser vermelho só pequenininho, só para rejuvenescimento. O laser vermelho e infravermelho, ele promove lipólise. Então, eu posso associar ele para tratamento de gordura localizada. Por isso que, ó, aplicador grande. Porque se eu for fazer gordura localizada com essa daqui, que é pequenininho, eu vou levar muito tempo, né, gente? Então, aplicadores maiores para o corporal, tá? Fora que eu posso trabalhar celulite, pós-operatório, drenagem linfática. Então, tem tratamentos corporais e também faciais, tá? Então, dependendo do teu objetivo de tratamento, aplicadores grandes, médios. Kátia, meu foco é mais facial e capilar. Ó, esse daqui, ó, é o médio. Também seria excelente, porque, ó, na face. Mas, gente, não que não dê pra trabalhar isso aqui na face, ó. Dá assim, ó. Já vai aqui, ó. Uma aplicação aqui, outra aqui e uma aqui na região frontal. 3 aplicações já trabalha a face toda. Então, dá também, tá bom? Então, ou esse daqui. Então, quanto maior o aplicador, menos tempo eu aplico ali, tá bom? E aí vem aquela questão, como que eu aplico, como que eu faço essa aplicação? Então, primeira coisa, né? A gente vai fazer a proteção. Então, vamos lá. E ainda vou desmistificar uma outra coisa aqui, gente, que eu vejo o pessoal fazendo, né? É a aplicação com as máscaras, né? Com os cosméticos, para fazer permeação de ativos. Já vou falar também sobre isso aí, viu? Então, deixa eu só preparar aqui, ó, o meu aplicadorzinho, ó, fazendo a proteção aqui com o filme plástico, tá? Eu vou ligar aqui no equipamento, então, para início, ele vai pedir aqui um reconhecimento, tá? De manopla, ó. Eu vou até colocar aqui, ó, e eu vou acionar só para vocês verem. Ele vai emitir aqui, ó, todas as luzes, ó, o azul, o verde, o vermelho e o infravermelho, que daí vocês não enxergam, tá? Pronto, aí ele já fez o reconhecimento da minha manopla. E agora, então, ele vai aparecer já vários também protocolos de sugestão para este aplicador, mas eu tenho também a possibilidade de fazer o meu próprio protocolo aqui, tá? Ah, e a Kátia falou assim que ela tem esse daqui, eu acho que deve ser esse aqui, porque eu tava mostrando esse quando ela escreveu, que é o P1, o aplicador P1, tá? Então, gente, Então, como que a gente vai fazer essa aplicação? Gente, a aplicação é estática, ou seja, de forma parada, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, paradinho, tá? E encostado na pele. Esses aplicadores aqui nossos, tá? Da Ibramed, ele já tem um certo distanciamento ali também da pele, tá? Pra poder fazer essa aplicação. Mas por que que tem que ser assim, ó, encostado na pele? Para não ter desvio de energia, porque se eu levanto aqui, ó, o aplicador distante da minha pele, essas ondas, né, essa luz, ela vai para várias direções, porque é o LED. Então, daí ele dispersa a energia, tá? Então, às vezes fala assim, quero fazer uma aplicação maior, né? Aí vem e afasta, né? Ou fica fazendo movimento. Gente, assim, ele tem dispersão de energia. Então, não tem garantia de que ele vai depositar naquela região aqueles 4 joules que você quer, por exemplo. Então, o que vocês precisam? Depositar toda a energia num único ponto, naquela região. Então, a forma correta de se fazer a aplicação é paradinha, tá? Ah, mas Kátia, eu vi muito pessoal fazer varredura, quer ficar fazendo esse movimento aqui. Mas aí, gente, como que vocês garantem o quanto de energia está sendo depositado naquele tecido, naquela região? Até existe uma forma de calcular o tempo, né? Mas para fazer daí dessa forma, se você programar lá no equipamento 4 joules e ficar fazendo isso aqui, ele não vai depositar 4 joules em toda essa área, não. Ele vai depositar 4 joules, ó, se você deixar paradinho ali, ó, no mesmo lugar, nesse tamanho de área aqui.
Porque daí ele calcula de acordo com a potência e o tamanho da área do aplicador. Então, se eu ficar fazendo isso aqui, vocês concordam que a área é muito maior? Então, o tempo de tratamento também tem que ser muito maior. Tá? Então, o que o equipamento está falando ali, na hora que vocês colocam 4 joules e aparecer, eu vou pegar só um exemplo aqui só para vocês verem. Vou pegar aqui o vermelho, por exemplo, neste equipamento aqui, tá? Que ele tem, no caso aqui, 450 miliwatts para o laser vermelho, ele vai me dar aqui 2 minutos e 57. Então, ó, é 2 minutos e 57 neste ponto. Se eu ficar fazendo, ó, um movimento aqui, ó, ele vai subir esse tempo. E aí tem que se calcular para esse tamanho de área, que aí vai dar um tempo muito maior. Mas mesmo assim, ele acaba tendo dispersão de energia. Então, forma correta de aplicar, ó, ele aqui, ó, paradinho, tá? Pode estar encostado. Só vai ter um afastamento do aplicador se vocês estiverem trabalhando em cima de uma ferida aberta ou se a pele falar assim que está sentindo algum incômodo, tá? Um aquecimento ali, que é o caso que eu comentei no início da live, que a luz azul e violeta, ela gera um certo calor no tecido. E aí, para a pele negra, que absorve mais essa luz por ter bastante melanina na pele, vai esquentar um pouquinho mais e vai causar um certo incômodo. Aí, nesses casos, vocês afastam um pouquinho, tá? Mas fora isso, ou diminui também a quantidade de energia, também é importante daí fazer esse equilíbrio, tá? Mas daí vocês afastariam um pouquinho, mas ficaria ali, ó, naquela região ainda, só dá uma afastadinha, tá? Mas se eu afastar muito, ele tem muita dispersão de energia, tá? Então a forma correta aqui, ó, aplicar desta forma, tá bom? E parado, ok? Então, gente, como eu falei pra vocês, se o equipamento ele não te calcula o tempo de acordo com a energia, provavelmente ele não tem potência. Então tome bastante cuidado, tá? Aquele mito em relação àquelas máscaras, né? Máscara de LED, elas são bonitas, né? Deixa ali tudo, coloca em todo o rosto, né? Mas em geral, não estou falando todas, tá? Em geral, muitas dessas máscaras não informam potência, não informam comprimento de onda. E aí eles vêm lá no manualzinho, aplica por 20 minutos, né? De forma aleatória, e aí fica fazendo aquele joguinho de luz azul, luz verde, luz vermelha, mas quanto de energia está sendo depositado? Né? Não tem como saber, tá bom? Então, para uso profissional, tomem bastante cuidado, atentem-se a essas informações, tá bom? Fica a dica aí. Então, na hora de vocês adquirirem um equipamento, prestem atenção nisso. Potência, comprimento de onda, tá bom? E se o equipamento, né, quais são as cores que ele oferece, o tamanho dos aplicadores, tá? E se ele já faz esse cálculo automático de tempo para vocês, para facilitar a vida, tá bom? Então, esse seria um ponto importante. Daí eu vou mostrar aqui, ó, que tem equipamentos que fazem uma aplicação sequencial. Então, esse, por exemplo, ele tem já aqui alguns protocolos que fazem uma aplicação sequencial de azul, em seguida vermelho e infravermelho, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui só rapidinho uma demonstraçãozinha de como que ele faz. Eu vou baixar aqui, tá, a dose, só vou deixar uns joulezinhos por cada cor, só para vocês poderem ver essa aplicação e ver essa sequência de cores e como que se faz a aplicação, tá bom? Então, vou fazer aqui uma sequência de azul, vermelho e infravermelho, ó, óculos de proteção. Ai, que lindo que eu vou ficar, né? Olha só. Mas tem que ter óculos de proteção. E aí eu vou fazer a aplicação aqui, ó, nessa região. Eu ia comentar também, em relação à aplicação, ó, é que eu fiz aqui, gente, um jato de plasma, tá? Pra mostrar como que fica aqui, então eu tô com várias lesõezinhas também. Já vou aproveitar e fazer a aplicação aqui. Então eu vou fazer um azulzinho para ter um efeito, como se fosse, né? Para ter um efeito bactericida, depois para ajudar na cicatrização. Então, ó, eu vou dar o start ali no equipamento, vou colocar aqui e eu vou acionar por aqui, ó. Então, ó, encosta ali na região e faz-se a aplicação, tá? Então, ó, ele vai estar emitindo aqui, ó, a luz azul. Então, a luz azul, gente, ela tem principalmente um efeito bactericida,
fungicida. A gente pode estar associando ele nos tratamentos de acne, foliculite, dermatite seborreica, quando eu quero ter esse efeito bactericida. Na podologia, para trabalhar a onicomicose. Ó, já acabou o azul, agora ele vai vir o vermelho. E aí o vermelho eu quero ter aqui para regeneração do tecido, para estimular colágeno, tem uma ação também anti-inflamatória, analgésica, tá? Mas principalmente aqui ele vai fazer uma bioestimulação, ou seja, estimular a produção de colágeno, né? Dar mais energia para a célula. Então eu posso associar ele a vários tipos de tratamento, rejuvenescimento, pós-operatório para cicatrização, flacidez de pele. Daqui a pouco vai entrar o infravermelho aqui, tá? Então, o vermelho a gente pode utilizar vários tipos de tratamentos, tá? Até mesmo para lipólise, né, que eu comentei, para uma celulite. Ó, agora ele vai vir para o infravermelho. Só que o infravermelho vocês não vão conseguir enxergar, né? Como o nome diz, não é visível, tá? O infravermelho ele vai ter uma ação mais profunda que o vermelho. Ó, já acabou, tá? Que ele tem o infravermelho aqui, ele tem um pouquinho mais de potência, foi mais rápido. Então, o infravermelho, por ele ter uma ação mais profunda, tá? Ele é muito utilizado na reabilitação para trabalhar articulações, tendões, né? Os ites da vida, tendinite, bursite, artrite, tá? Mas também para fazer analgesia. Mas a gente pode usar ele na estética também quando eu quero atingir tecido mais profundo, por exemplo, tecido adiposo, né? Eu quero trabalhar a gordura, quero trabalhar uma celulite, uma fibrose, tá? Então, a luz infravermelha eu posso também utilizar na estética quando eu quero ter uma ação um pouco mais profunda, até mesmo no pós-operatório, tá? Quando eu quero trabalhar uma fibrose, assim, e um tecido um pouquinho mais profundo, tá bom? Então, desta forma que a gente faz a aplicação. E aí aquele ponto que eu falei, gente, como que a gente faz para aplicar com ativos cosméticos? Quando a gente fala no infravermelho, principalmente, ele aumenta a permeabilidade da membrana celular e ele ajuda na permeação de ativos. Só que daí, o que eu vejo também o pessoal fazendo a aplicação, né? Como que eu vejo? Hoje em dia, acho que talvez já bem menos, tá? Porque algumas empresas cosméticas já têm ativos, né? Cosméticos próprios, né? Para usar com a fototerapia, que eles chamam de ativos cosméticos que são fotoativados. Então, mas antes eu via muito assim aquela aplicação daquelas máscaras vermelha, máscara de ouro, né? E aí vem aplicando a luz, né, vermelha, infravermelha, para fazer essa estimulação. Gente, se eu tenho algum cosmético com corante, ele vai formar um bloqueio na passagem da luz. E aí ele não vai para o meu tecido. Então, se vocês forem utilizar um cosmético para ajudar na permeação desse ativo, ou para fotoativar, esse ativo ele não pode ter cor, tá? Ou às vezes, se ele é para ser fotoativado, vamos dizer assim, né, ele tem que ser próprio para isso, tá? Mas se você usarem aquelas máscaras que vão bloquear, tá? Que tem aquela cor, né, vermelha, amarela, tal, ele faz um bloqueio e não tem, então, a passagem, tá, da luz. Então, ele não vai ter essa ação de permeação. Então, atenção aí também. Então, apliquem aquele sérum incolor, tá? E aí sim, venham, então, fazendo a aplicação da luz vermelha e infravermelha, que vão ajudar, então, na permeação, tá bom? Principalmente o infravermelho, ok? Então, outro ponto aí, desmistificando então em relação ao uso do LED laser. Então, gente, eu adoro, né? Vocês podem associar o LED laser a vários tipos de tratamentos para rejuvenescimento, principalmente, tá? E um ponto aqui importante, uma dica, gente, anota aí essa dica. Se vocês querem fazer estímulo de colágeno para rejuvenescimento, rugas, linhas de expressão, se vocês verem aqui, ó, aplicar somente a luz vermelha, por exemplo, que é a mais indicada, tá?
para fazer aqui, ó, na minha pele íntegra, ela vai fazer uma estimulação? Vai. Mas se vocês fazerem aquele raciocínio clínico que eu já comentei antes, para fazer a estimulação do colágeno, que vocês devem gerar uma lesão primeira, uma lesão controlada, para gerar um processo inflamatório e depois vir fazendo a bioestimulação, ele vai ter um efeito muito melhor, tá? Então, façam essa associação. Utilize um recurso que vai gerar um processo inflamatório, como por exemplo, um peeling químico, um peeling mecânico, como diamante cristal, um microagulhamento, uma radiofrequência, um jato de plasma que eu fiz aqui ontem, recursos que então gerem uma inflamação, a partir do deixa gerar o processo inflamatório, então espera por pelo menos os 3 dias e a partir do 3º dia começa a fazer a bioestimulação. Quem que você vai utilizar? Vermelho, tá? Então, utiliza ele para dar essa ativação celular. E aí, passado alguns dias, também vocês podem associar também o âmbar, porque o âmbar ele faz um estímulo de colágeno também bem interessante, tá? Então, associem dessa forma. Gera um processo inflamatório, né? Gera uma lesão para ter o processo inflamatório e depois vocês vão fazer a regeneração. Assim vocês vão ter uma produção de colágeno muito melhor. Gente, dica de ouro, tá? Anotem aí, para todo tratamento que vocês quiserem fazer, então, a produção de colágeno, ok? E aí, essas então são as dicas que eu pensei aqui para passar para vocês, né? Forma correta de fazer a aplicação, alguns cuidados em relação à biossegurança, né? Uso do óculos, usar o plásticozinho para evitar a contaminação da manopla, tá? Forma de aplicação aí de forma correta, ok? Então, espero que tenham gostado da nossa live de hoje. Foram algumas das dúvidas que eu quis trazer aqui, algumas das dúvidas que muita gente me pergunta no dia a dia. E aí eu achei interessante compartilhar então esses cuidados e dicas com vocês. E aí, gente, passando para lembrar que a partir da semana que vem, nossa live volta para o horário da noite, tá? Que vai ser às 20h23, então toda quarta-feira, às 20h23, horário de Brasília, a gente tem então a Eletro com a Kátia, onde eu trago aqui um assunto relacionado à eletroterapia estética. E aí, se vocês quiserem, que eu traga algum assunto aí que eu não foi abordado ainda, me mandem no direct, pode me mandando aí algumas sugestões pra gente estar falando. Então, essa sugestão que eu trouxe aqui também foi porque teve uma cliente aqui, né, uma das meninas que também deu essa dica aqui de estar falando sobre LED laser. Então, estou aberta a sugestões, mandem no meu direct aí o que vocês querem saber, o que eu trago aqui na próxima quarta-feira também, tá? Então, estou aberta a sugestões. E para quem perdeu as lives anteriores, essas lives estão gravadas no meu YouTube. Então, eu tenho um canal no YouTube, é só vocês digitarem Kátia Takahashi. Então, no caso do meu login aqui no Instagram, tá Takahashi Kátia, é o contrário, Kátia Takahashi. Vocês digitam lá separado, vai aparecer. Eu vou estar de um jalequinho vinho. Então, entrem lá, sigam, o meu canal do YouTube, anota lá as notificações para toda vez que entrar algum videozinho novo para vocês poderem estar acompanhando. Então, quem perdeu as lives anteriores, tem bastante vídeo lá que vocês podem estar aprendendo aí um pouquinho sobre a eletroterapia junto aqui comigo, tá? Então, entrem lá no meu canal e assistam as lives anteriores para quem perdeu, porque muita gente me mandou aqui mensagem no meu WhatsApp mesmo aqui da loja, ou no direct, pedindo, as lives anteriores. E aí tá tudo lá no meu YouTube, tá bom? Então, quem quiser assistir, vai lá. E tem a vantagem de acelerar vídeo lá também, né? Então, vão por lá assistir, tá bom? Gente, então, muito obrigada, gratidão pela presença de vocês. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Mais uma live aqui comigo e nos vemos então na semana que vem, quarta-feira à noite, às 20h23, horário de Brasília, tá bom? Gente, uma ótima semana para vocês, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!